Eu, Ricardo Luiz, me proponho nesse domingo, depois da experiência maravilhosa que tive com Deus pela madrugada, a instruir vocês, a fim de que vocês instruam a outrem sobre o propósito para qual Deus criou. O propósito para tal e pela qual Deus criou o mundo físico e inclusive toda a sua criação física e metafísica. A maioria não sabe por que Deus criou sequer o próprio homem. E o interessante é que a primeira parte do livro de Gênesis é provavelmente a mais desafiadora e difícil de entender. Carece do discernimento da palavra, do discernimento do Espírito, do dom da sabedoria que vem dos céus a nosso clamor, a nosso pedido, a nossa oração, a nossa súplica. Os versos que se encontram no livro de Gênesis descrevem o desenrolar da criação de um universo, gente, permeado por mistérios. E ainda, embora a sua linguagem seja difícil, percebemos que essas palavras contêm a chave para o entendimento, para entendermos a fundação de toda a existência. Talvez o maior mistério de todos seja justamente isso. Por que Deus trouxe à existência aquilo que não existia? A pergunta que tem ocupado a mente humana e sua imaginação desde os tempos remotos, encontrada no princípio da sociedade humana. É sem dúvida o tema que abordarei neste vídeo, neste áudio, nesse estudo que quero trazer para vocês, nessa instrução que quero vos instruir em parceria com o Espírito Santo, segundo o propósito que Deus colocou no meu coração. Portanto, eu lhe pergunto, qual o propósito da nossa existência? Por que Deus criou o homem? Volto a dizer, esse é um dilema que vem perseguindo o homem desde o dia da sua criação. E a Bíblia fala muito brevemente sobre este assunto. E sua curta afirmação pode passar facilmente desapercebida. Em Gênesis 2, capítulo 15, está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Esta afirmação não é tão excitante quanto poder conversar com uma serpente falante, e nem tão atraente quanto a visão do fruto proibido. Ainda assim, carrega o sentido de todas as ações humanas, com apenas duas simples palavras: lavrar e guardar. Porque Deus criou o homem? Enquanto que o texto continua a sua narrativa, mais mandamentos são acrescentados para estabelecer os parâmetros deste mandato, dessa ordem grativa, e dar à humanidade as ferramentas para poder realizá-lo.
de fato, o próximo verso de Gênesis contém uma linguagem que pode ser considerada como um mandamento. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Registro isso em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Os subsequentes livros da Bíblia vão acrescentar mais e mais mandamentos. Alguns para toda a humanidade, outros direcionados especificamente aos filhos de Deus, aos filhos de Israel. Porém, todos eles, de uma forma ou de outra, dizem respeito a essas duas categorias primordiais: lavrar e guardar. Lavrar significa trabalhar, trabalhar e guardar. Trabalhar a terra para o plantio. Lavrar e trabalhar a terra para o plantio, é preparar a terra para o plantio. Considerando essa dinâmica, vemos que trabalhar, preparar a terra para o plantio, lavrar, implica em movimento, expansão. Já guardar implica na criação de limites e fronteiras. Essas duas ações não são mutuamente excludentes. Muito pelo contrário, elas são como dados de uma mesma moeda. Agindo juntas, são dois opostos que equilibram um ao outro. Arar a terra, trabalhar a terra, preparar a terra para o plantio. A ideia de trabalhar hoje é talvez um tanto ligada a sacrifício, cansaço e labor. Mas não era esse o sentido da palavra que o livro de Gênesis quis nos trazer, quer nos trazer, quer nos informar. O texto bíblico é muito vivo em si mesmo e por diversas ocasiões nos convida a participar da história que conta a preencher os vazios deixados. E esta passagem é mais uma destas, convidativa à participação direta do ser humano. Isto é notável pela forma como a Bíblia nos fala do término da criação de todas as coisas. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2, verso 1. Este verso de Gênesis traz essa declaração da finalização do que poderia ser entendido como a primeira fase da criação. Sim, esta é a primeira fase, pois há uma segunda fase em que Deus constitui o homem como seu parceiro nesta obra criadora. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Gênesis capítulo 2, verso 4 e 5. Aqui fica claro sobre o que Gênesis 2, verso 1 falava.
o término da parte divina na criação. A parte final do verso 5 é a mais relevante para o nosso entendimento, pois o início daquele mesmo verso diz que toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava. E aponta como um dos motivos para que isso estivesse acontecendo no recém-planeta criado por Deus, a falta do homem, pois não havia homem para lavrar a terra. Deus queria criar o homem para lavrar a terra, preparar a terra para o plantio da semente, para que a erva do campo pudesse brotar. E é daí por diante que entra a nossa parte, a nossa contribuição como parceiros, amigos de Deus, filhos de Deus, na tarefa de cuidar da criação. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, verso 15. Para trabalhar a terra, preparar a terra para o plantio daquilo que Ele está criando. Somos parceiros de Deus na criação desta terra, deste mundo, deste planeta. Nós somos convidados por Deus a expandir as obras de suas mãos. Ele nos quer como parceiro na administração de sua herança. O lavrar a terra traz a mensagem implícita de que não houve um ponto final na história da criação. Ainda há muito por fazer para expandir a obra de Deus, e Ele nos confiou esta boa tarefa. O mundo pode parecer um lugar mau, pois o pecado entrou. E existe um mal diário, um mal de cada dia, a ser combatido. Mas não era assim no princípio, quando Deus o criou. O mundo será mau se nós formos maus, se não formos bons no propósito para o qual fomos criados. Lavrar a terra indica o movimento, as ações que temos que tomar para cultivarmos o mundo e dele colhermos aquilo que o Criador desejou no princípio. A terra já está preparada. Falta somente que comecemos a trabalhar. Criar relacionamentos saudáveis, formar famílias, crescer na graça e em conhecimento e na transformação de si mesmo, termos domínio próprio, termos consciência do propósito para o qual fomos criados, do propósito para o qual fomos chamados, e buscar felicidade, mesmo em tempo de adversidade, o amor ao próximo, mesmo quando ele nos odeia, a caridade, mesmo quando precisamos dela, e todas as boas obras que Deus deixou para que andássemos por elas. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Em João 4, verso 35, a gente ao ler, percebemos que esse texto deixa bem claro que o tempo para trabalhar é hoje, porque Deus pode colher hoje. Precisamos guardar a terra. E tudo isso sem esquecermos
de aguardá-la, de respeitar os limites, as fronteiras criadas por Deus. Guardar a terra é observar a mensagem moral de sua lei, a lei moral de Deus. É o nosso parâmetro quando desenvolvemos a nossa vida em amor, tanto amor por Deus como amor pelo próximo. Expandimos a criação, a parte que o Criador deixou para que fizéssemos. Lavramos a terra. E quando observamos os mandamentos divinos, nos colocamos em posição de guardar a criação. Enquanto que a desobediência a Deus é a causa do mal e da morte. A guarda de seus mandamentos nos conduz à vida eterna e à felicidade eterna. Por isso eu sempre digo, não sejam só ouvintes, sejam praticantes. Assim nos tornamos aptos a colher os frutos bons, principalmente os frutos do Espírito. Alcançamos o propósito para o qual fomos criados, andar pelas boas obras, pelas boas veredas, pela estrada estreita que conduz à salvação, que conduz ao desejo do coração de Deus, para o propósito para o qual nos criou, que de antemão foram preparados para nós. Porque o que é? Na sua carne, da carne ceifará a corrupção. É só lembrar o que fizeram Eva e Adão. Ficaram tão corrompidos que deixaram de invocar o nome do Senhor. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É só lembrar de Sete, um dos filhos de Adão e Eva, que passou a invocar o nome do Senhor e gerou filhos e filhas, frutos para a vida eterna. Por isso está escrito aos Gálatas 6, verso 8 e 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se cansemos de fazer o bem. Não se cansemos de dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir, de zelo pelos doentes, de orar pelos doentes, de zelo pelas viúvas e órfãos. Não se cansemos de fazer, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houver desfalecidos, recuados. Sabe para qual propósito fomos criados? Agora, depois dessa instrução? Eu espero que sim. Se você não registrou no coração, não ouviu com intelecto, com psique, com raciocínio, como se fosse num culto racional, eu vos desafio, vos oriento, vos instruo a ouvir tudo de novo, desta vez, como se estivesse num culto racional a Deus, ouvindo uma mensagem num púlpito, na casa do Senhor. Quem vos fala, Ricardo Luiz.